Um acidente na noite da última terça-feira, feriado de finados, entre Vitorino e Pato Branco, matou uma pessoa e deixou outras 3 feridas. Essa caminhonete de marmeleiro bateu atrás desse trator. A pancada foi tão forte que chegou a arrancar o rodado da máquina agrícola. 2 pessoas estavam numa carretinha que era puxada pelo trator. Zilmo Lanzarin, de 48 anos, morreu na hora. Lucas Lanzarin, de 16 anos, foi encaminhado ao hospital com ferimentos graves. Os motoristas da caminhonete e também do trator se feriram, mas com menos gravidade. Esse acidente reacende a discussão sobre a movimentação de máquinas agrícolas nas rodovias. Sudoeste Rural convidou o tenente José Roberto da Silva, comandante da Polícia Rodoviária do Posto de Francisco Beltrão, para falar sobre esse assunto. Tenente, seja bem-vindo ao Sudoeste Rural. Quais são as regras hoje para a movimentação de máquinas agrícolas nas rodovias? Então, se tratando de tratores, né, que é o mais comum, ele pode transitar na via pública desde que o condutor seja habilitado no mínimo da categoria C, D ou E, qualquer uma dessas categorias, não pode nem B nem A, né, obviamente. No momento que o trator estiver sendo conduzido, não pode ter nenhuma pessoa em cima, não pode ter nenhuma pessoa no rodado, na parte externa. A situação da carretinha também, se tiver uma carretinha sendo puxada, obviamente não pode ter ninguém dentro. E se for o caso de se estiver transportando uma outra coisa, por exemplo, uma plantadeira, um pulverizador, que exceda os 2,60 m, na realidade praticamente a largura do trator, ele não pode transitar em via pública e, obviamente, só pode transitar de dia e em locais em que isso seja possível. A gente sabe que nós moramos numa região agrícola, né? Então tem uma dificuldade muito grande, no caso de rodovia sem acostamento, então redobrar os cuidados e, se possível, sempre utilizar um batedor à frente, atrás e, claro, deixar uma distância de segurança entre eles para que as pessoas sejam avisadas um pouco antes que está esse veículo lento na rodovia. E no caso de colheitadeira, hipótese nenhuma poderia transitar em via pública porque ele excede a altura, excede o comprimento, excede a largura, então não poderia transitar. Mas também, da mesma forma, nós entendemos a dificuldade, nós moramos numa região em que a agricultura é praticamente a força da região, então nós temos essa situação que nós acabamos, não deixando de qualquer forma, mas a gente acaba tolerando esse tipo de comportamento, porque a gente sabe as dificuldades, porque nós temos essa colisão, digamos, o conflito, né, de interesse entre a segurança que entra na rodovia e a questão também que o produtor rural tem que produzir, tem que já onerar mais ainda, de repente, alugar um caminhão, colocar em cima, mas o correto, o que a legislação determina, é que coloca a colheitadeira em cima de um caminhão próprio, desmonte a grade, né, a parte dianteira e transporte ele em cima de um caminhão. Colheitadeira, então, não pode andar montada, desmontada, não pode? Ela poderia desmontar desde que em cima de um caminhão. Em cima de caminhão. E, obviamente, só durante o dia também. E daí, se exceder as dimensões, também daí tem uma autorização que o DR, o Escritório Regional ou de Pato Branco e Francisco Beltrão, nas rodovias estaduais, porque agora não é mais só o DR que cuida das rodovias também, existe o DENIT, então também em locais que for rodovia federal tem que ter autorização do DENIT para fazer esse transporte. No caso de trator, precisa batedor, não precisa? Em que situações que um agricultor precisa um batedor? Na realidade, se o trator tiver as dimensões de até 2,60 m, que seja a largura da pista, não há necessidade. Mas, ressaltando, não pode transportar nenhuma pessoa só o condutor devidamente habilitado. Se houver uma necessidade, de repente, de fazer uma manobra um pouco mais complicada, de atravessar a pista ou de entrar num local uma curva mais acentuada, alguma coisa, então seria interessante também utilizar o batedor. Mas, se não, transitando pelo acostamento, tomando todos os cuidados, a segurança do trânsito, obviamente. E, claro, não fazer uma manobra brusca, não entrar bruscamente na pista, porque, de repente, o veículo está andando a 110 km por hora, o trator está andando a 20, 30. Então, é uma situação de risco. Então, o produtor rural que for utilizar o trator, e, claro, ressaltando muito importante, não transitar no período noturno com esses veículos. No caso do trator, ele tem que transitar em rodovia que tem acostamento, ou na lei, ou há uma tolerância? Porque a gente sabe que na região nem todas as rodovias têm acostamento, às vezes é um trajeto curto também que o agricultor vai fazer. Como é que fica essa questão? Na realidade, pela legislação de trânsito, ele não poderia transitar, porque o Código de Trânsito determina que um veículo só pode transitar até a metade
no mínimo, né, a metade da velocidade máxima permitida. Então, por exemplo, se a rodovia é para 80, ele pode andar no máximo a 40. Então, raramente um trator vai andar 40 km por hora. Então, ele não poderia transitar. Mas, como eu disse, por causa da característica da região, por causa da situação que também nós não queremos inviabilizar a produção, não é o objetivo nosso. O objetivo nosso é a segurança, é cuidar da segurança de tanto quem está sendo pela rodovia, tanto pelo produtor rural, agricultor que está ali. E claro, o nosso objetivo não é esse, então nós acabamos orientando essas situações e também em questão de que não tem acostamento, que acho que o batedor também seria uma solução bem adequada à situação. A gente sabe que houve uma tentativa de emplacamento dessas máquinas agrícolas e depois parou. Como é que está essa questão hoje? Volta, não volta? Existe uma previsão? Então, em 2008, foi o Conselho Nacional de Trânsito, né, através do Denatran, né, o CONTRAN, né, Conselho Nacional de Trânsito, fez uma resolução, a Resolução 281 de 2008. Então, ela previa que até o início de 2010, todos os veículos, as máquinas agrícolas deveriam ser registrado devidamente licenciado. Na realidade, ele estava regulamentando o que o Código já diz, porque o artigo 130 do Código de Trânsito diz que qualquer veículo automotor para transitar em via pública, ele deve ser registrado e devidamente licenciado. Então, essa resolução só vinha demonstrar como seria essa sistemática, como que o Detran, né, como órgão executivo de trânsito estadual e que tem essa atribuição, iria fazer. Então, e de uma resolução da qual, não me recordo, no final de 2009, prorrogou esse prazo para o dia 1º de julho de 2010. Entretanto, uma deliberação em março de 2010, ela suspendeu, não dando nenhum tipo de prazo, a entrar em vigor a resolução 281. Então, não posso dizer assim, vai ser daqui a tanto tempo, se vai ser um prazo, vocês vão dar um prazo maior, se vai ser modificado, mas não existe ainda essa previsão, aguardar o que o Denatran vai, porque isso também é interessante a gente ressaltar, que o Código Nacional de Trânsito. Então, não existe lei estadual, não existe lei municipal que regulamente esse tipo de situação. O Código é nacional. Então, quando houver uma resolução que regulamente esse emplacamento, esse registro de licenciamento no Brasil inteiro, então nós vamos adequar a nossa fiscalização de acordo com o que vier. O importante também é dizer que, no caso de um acidente, o produtor rural, o condutor, o proprietário, ele vai ter a responsabilização. Vai ter que responder pelos danos causados nos outros veículos, vai ter que responder criminalmente. As pessoas falam bastante a respeito vai responder, digamos, homicídio. Imagine um produtor rural ali achando uma conduta simples, está transitando ali em via pública e vai responder até, digamos, um crime de homicídio. E nós também, nessa mesma, aproveitar que o público é esse, nós também orientamos a questão de jiricos, os carros artesanais, né, que também transitam na rodovia. É a mesma situação, na verdade, não poderia transitar, deveria ser licenciado, toda a situação, mas a gente acaba também, das mesmas outras justificativas, que são de animais. Nós orientamos também que as pessoas prendam seus animais, cuidem, porque quando ocorre um acidente, além de poder ocasionar uma vítima, além de poder a situação do próprio prejuízo, né, que o animal também é um patrimônio, né, da pessoa, então nós também, e a situação, quando ocorre que cai lá no Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai adotar, daí eu não posso também dizer quais são, se necessariamente vai ocorrer, mas isso é uma possibilidade, e claro, nosso maior objetivo do Batalhão de Polícia Rodoviária é preservar a vida, então a nossa, como nosso slogan, né, vida é nosso maior patrimônio. Nesse caso, então, a gente dá para resumir de certa forma que existe uma certa tolerância em relação ao transporte, à movimentação das máquinas agrícolas aqui na região sudoeste, por ser uma região, só que se o agricultor se envolver num acidente, ele vai responder criminalmente, se ele tiver errado, né, como seria, por exemplo, o que o senhor falou, a questão da habilitação, de estar transitando à noite ou não, ele vai se enquadrar em todos esses crimes, então é complicado, né? Sim, inclusive pode responder civilmente, tendo que ressarcir os prejuízos causados ao veículo, pode ter que pagar o tempo parado, pode ter que pagar a questão até de uma pensão, de repente se houver uma vítima fatal, pode ser até que a família consiga judicialmente que o produtor rural pague mensalmente uma pensão para a família da pessoa que se acidentar, ou de repente a pessoa ficar inválida, pode ser também que a justiça, todas essas situações podem ocorrer. É um risco grande, né? Obrigada, Tenente, pela sua presença aqui no Sudoeste Rural, e a gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto. Entre na página do Sudoeste Rural, no link contato, mande um e-mail para a gente. No próximo Sudoeste Rural, sua opinião pode ser lida aqui no programa. Participe! O endereço, para quem não conhece ainda, é o www.sudoesterural.com.br. Uma boa semana para você, até domingo que vem. Tchau, tchau!